Quanto mais tempo você fica nas chamadas com eles, mais dinheiro você está ganhando. Tudo quanto eles falavam, se é para mudar, se é para fazer alguma coisa, você tem que fazer. E eles também faziam. Chamo-me Eunice Shisoka. Eu já era da Igreja do Reino de Deus. Eu estava dentro da igreja, mas no reino do mundo. Só que depois de um tempo, eu acabei por me afastar totalmente da igreja por muitos anos e era desobediente à minha mãe, faltava-lhe respeito, passei a me envolver com homens casados. Como eu ia ao colégio duas vezes por semana e a maior parte eu ficava em casa. Então eu decidi, por que não ganhar dinheiro? Fazer alguma coisa que me dá dinheiro durante esse tempo. Eu recorri às redes sociais, fui ao TikTok procurando alguma coisa que me desse dinheiro. Me deparei com um comentário de uma jovem que fazia lives num aplicativo. E esse aplicativo era para atender gringos. Eu puxei a jovem e ela foi me instruindo. Temos uma agente que é do Brasil e ela me colocou nesse grupo do WhatsApp. E essa mesma gente passava todas as dicas de como é que funciona o aplicativo. Daí em diante, eu baixei o aplicativo, entrei e fazia lives. Só que nessas lives, nós ficávamos e os gringos que entravam nas nossas lives, quanto mais eles gostam de ti, eles ligam. Então, aí caíam muitas chamadas. E eles ligavam muito. E quanto tempo você atende as chamadas e quanto mais tempo você fica nas chamadas com eles, mais dinheiro você está ganhando, porque o aplicativo pagava em dólar. Então, nesse aplicativo, nas chamadas, tudo quanto eles falavam, se é para mudar, se é para fazer alguma coisa, você tem que fazer. E eles também faziam. Praticamente era uma prostituição virtual. Só que depois eu queria ganhar mais. E eu falei, por que não criar minha subagência? E daí eu fui recrutando meninas, fui conversando com a minha subagente de lá do Brasil. E eu lhe falei, eu quero criar uma subagência aqui em Angola, porque eram poucas meninas de Angola que sabem desse aplicativo e que lá estão. Então ela foi me passando as instruções e eu fui recrutando meninas e elas aceitavam. E eu não escondi nada, eu falava. E como envolvia dinheiro, todas aceitaram. Então, depois eu fui lá lhes ensinando como enrolar também os gringos nas chamadas e como fazer as lives. E elas acabaram também por fazer as lives. E depois também, por intermédio de uma minha prima, ela me apresentou 2 aplicativos de namoros virtuais. E eu conversava com muitos homens nesses aplicativos. Tanto é que eu conheci vários homens nesse aplicativo. Um até veio da Suécia e nós tivemos caso. Mas só que depois ele regressou e ele queria ter um relacionamento à distância. Mas só que eu não queria. E eu fui procurando outros meios nesse próprio aplicativo, tudo em volta de dinheiro. Mas depois, em 2026, eu já estava a meditar na palavra de Deus. Eu assistia à programação da Igreja do Reino de Deus. Mas eu não queria participar de uma congregação. Eu queria, me converter e estar só no anonimato. Mas só que depois eu me deparei com uma passagem em Hebreus 10:25. E ele dizia, não deixando a nossa mútua congregação, como é o costume de alguns. Então, quando eu li aquela passagem, eu falei, por que não voltar novamente para a Igreja do Reino de Deus? E foi num domingo, eu decidi ir para a igreja. Lá fui e o pastor pregou, chamou, você que quer entregar a tua vida para Cristo, vem aqui
em frente ao altar. E eu saí do meu lugar, fui ao altar e entreguei a minha vida para Jesus. Mas só que ao regressar em casa, eu usava roupas curtas, porque eu me vestia tão mal que as pessoas até diziam, você está nua, mas eu não ligava. E novamente saí daí, já entregando a minha vida para Cristo no altar e voltando em casa, usava roupas curtas. No outro domingo, no segundo domingo, eu voltei novamente à igreja. E aí, o pastor pregou, lá em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro. Quando ele pregou aquela passagem, aquilo me tocou muito. Eu disse, poxa, se no domingo passado eu entreguei a minha vida para Cristo e quando eu chego em casa, eu uso novamente roupas curtas, sabendo que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. E daí, quando eu saí daí, eu falei, vou estar decidida. Eu vou chegar em casa, vou tirar todas as minhas roupas curtas, eu vou tirar os meus piercings, porque eu tinha 6 furos em cada orelha e um no nariz, que se fazia 13. Então, eu decidi, tirei todos os piercings que eu tinha e recolhi todas as roupas. A maioria das minhas roupas eram curtas, tanto é que fiquei sem roupa. E agora eu falei, poxa, agora eu vou como para a igreja. Eu larguei os homens casados, larguei as lives, larguei os aplicativos de namoros, larguei as roupas curtas, tirei os piercing, tirei tudo. Algo que era prazeroso para mim se tornou um nojo. E hoje eu só quero ganhar almas. Eu quero falar para essas pessoas desse Jesus que transformou a minha vida. Se ele transformou a minha vida, ele também pode transformar a vida de cada um deles. Hoje eu tenho a certeza da minha salvação. Outra hora eu sentia medo. Hoje eu não vivo mais para mim. Hoje eu vivo para Cristo, porque o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, eu dou um conselho, que vocês voltem para Cristo. Cristo vos ama e Ele morreu na cruz por amor a nós. Então o mundo não tem nada, tudo é temporário. Vos convido a aceitarem Jesus como vosso Senhor e Salvador. Obrigado.